Sou a doutora Regina Célia Jora Santos, fisioterapeuta com especialização em dermatofuncional, acupuntura, ozonioterapia e microfisioterapia. Proprietária e responsável da clínica Reviver em São Paulo. Doutora, vamos começar a nossa entrevista falando sobre o ambiente de trabalho. Como é o ambiente de trabalho desse profissional? O fisioterapeuta depende muito de onde ele está atuando. Se ele estiver atuando numa clínica de reabilitação, é agitado, é corrido, mas é tranquilo. Você vai lidar com pessoas que estão apenas se reabilitando. Agora, se vai fazer o tratamento numa UTI ou em um hospital, já é bem mais estressante, porque dentro de uma UTI não se tem tempo. O tempo, de uma certa forma, é o inimigo. A gente tem que ser rápido nas atitudes e nos pensamentos. Aí é estressante. Eu queria fazer novamente, como que é a diferença, qual a diferença entre trabalhar na clínica e trabalhar no ambiente hospitalar? No ambiente hospitalar, você vai ter que seguir normas de biossegurança, porque você está tratando com pacientes que têm patologias. Algumas patologias são infecto-contagiosas, outras não. Dentro de um quarto de uma enfermaria, você vai fazer uma reabilitação pós-cirúrgica ou pós-traumática. Dentro de uma UTI, você vai lidar com o respirador mecânico e aí você não tem tempo para dúvidas. Você tem que ser ágil. E já numa clínica? Aí já é mais tranquilo, porque o paciente já é mais tranquilo, ele está apenas ali para reabilitar. Sim. E aí são outros tipos de manejo? São outros tipos de manejo, é bem mais tranquilo. Quais os materiais e objetos de trabalho que o profissional fisioterapeuta utiliza no seu dia a dia? Depende da área que ele está tratando novamente. Se ele está tratando numa clínica de reabilitação ou num consultório particular, ele vai ter aparelhos, são de eletroestimulação, são ultrassom, vácuo, o turbilhão de água, banho de parafina, o laser, peso, elástico, tubo. Então, assim, depende da patologia, você vai agir com um determinado protocolo. Agora, dentro de um hospital você vai trabalhar respiratório, geralmente você vai ser mais individualizado e com exercícios, não muito com aparelhos, a não ser que tenha necessidade de um CPAP, por exemplo. Agora, dentro de uma UTI, o que a gente vai ter é o respirador mesmo. Quer dizer, dentro da UTI, o fisioterapeuta depende do uso de respiradores e equipamentos mais modernos. Na verdade, não que depende, né? O respirador é uma maneira de você colocar uma sobrevida de um paciente já em risco alto. Mas existem exercícios que o fisioterapeuta estimula ao paciente. Dentro da UTI, não. Fora da UTI? Sim. Dentro do quarto? Sim. Não, aí sim. É uma rotina estressante, mas calma ou dinâmica? Volto novamente a falar, depende da área que ele está atuando. Se for numa clínica... Tranquilo, calmo. É uma rotina que segue? Sim, segue uma rotina, segue um protocolo, você tem algumas normas de biossegurança, mas é tranquilo. E no hospital ela é muito mais estressante? Sim, porque no hospital o risco do paciente é diferente, né? O paciente está dentro de um ambiente hospitalar. E para o fisioterapeuta é arriscado? Depende da área que ele está, sim. Se ele entrar numa área de contágio, para ele é. Bastante. É estressante? Muito. Então, vamos lá. A que horas costuma iniciar as suas atividades? Eu chego na clínica por volta de 8h30 e inicio as atividades às 9 da manhã. Encerro por volta de 19h30, 20 horas mais ou menos. Então são quase 12 horas de trabalho? Quase 12 horas, quase 12 horas. E a que horas costuma encerrar suas atividades? A senhora já respondeu. Existe uma rotina, uma programação a seguir? Sim, a programação é você estar sempre com todas as fichas em mãos. Você dá uma reavaliada em tudo que foi feito na sessão anterior para ver o que você vai repetir ou não. Isso vai depender muito da resposta do paciente, como ele passou de uma terapia para outra.
agora, nessa época que a gente está agora, de Covid, lá na clínica a gente tem um protocolo de biossegurança. Qual é esse protocolo de biossegurança? O paciente não entra com sapato que vem da rua na clínica. Ele usa um propé, usa máscara. Dependendo da patologia dele, ele vai estar com a luva sim. Na recepção já tira a temperatura, saturação de oxigênio e frequência cardíaca. E nas salas estão sempre com um aparelho de ozônio ligado, que é para fazer a higienização. E a senhora também se prevene? Sim, máscara, luva, propé. Então, a senhora executa mais uma tarefa por vez? Sim, na clínica eu tenho 3 salas. Então, às vezes dá para conciliar 2 pacientes com um pequeno intervalo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma eletroestimulação e essa eletroestimulação vai demorar 30 minutos, 30, 40 minutos, eu coloco um numa sala e o seguinte eu vou fazer um outro procedimento. Pode ser uma acupuntura, pode ser também uma eletroestimulação. Então dá para conciliar 2 pacientes ao mesmo tempo. Olha para mim, a senhora costuma viajar, participar de eventos, reuniões? Sim, costumo viajar, participo de vários eventos, reuniões, workshops, congresso. Então, assim, tudo que atualize os meus conhecimentos. A senhora assiste alguma palestra via internet? Sempre. Quantas palestras a senhora já viu esse ano? Esse ano, até agora, umas 30. 30 palestras, alguns cursos online, cursos mais teóricos. Isso é bom para o terapeuta, para o fisioterapeuta? Sim, quanto mais informação você tiver, quanto mais atualização, melhor você fica no mercado. E melhor você oferece para o teu paciente. Doutor, quais são os maiores desafios do profissional nessa área? O maior desafio dos profissionais nessa área é não estar adequadamente especializado para tratamento. Por exemplo? Você tem que estar em mente tudo que você aprendeu na faculdade, fora os cursos, fora a pós-graduação, porque o teu paciente está ali e você precisa tratar dele. E infelizmente alguns profissionais pecam nisso. Então assim, a informação é muito pouca. Então eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. E ter profissionais gabaritados para tratar das pessoas. O fisioterapeuta ele precisa ter uma gama maior de conhecimento em todas as áreas, todos os tipos de doenças, enfim. Dá para exemplificar esses desafios? Na verdade, assim, quando você faz a faculdade, você é bacharel, certo? Então você é generalista. Você já sabe de tudo um pouco. Quando você vai para a pós-graduação, você já vai com um rumo qual é a área que você quer seguir. E em cima dessa área que você quer seguir, você tem que fazer vários cursos, curso de especialização, curso de extensão, está lendo artigos, está lendo livro, está sempre buscando informações novas, porque está sendo lançada a todo momento. Então você não pode achar que porque você fez a faculdade, você já sabe tudo. Não, a gente não sabe nada. E o paciente ajuda nessa formação? Sim, porque cada paciente é um paciente. Cada patologia não é igual para todos. Então, às vezes, você tem um paciente com um AVC, por exemplo, mas o emocional dele está muito mais atrapalhando a sua reabilitação. Então, você tem que saber ouvir, você tem que conseguir fazer com que o seu paciente esteja junto com você para fazer a terapia. Então ele precisa estar junto, então você precisa ter um feeling de saber o que é bom e o que não é. Não existe protocolo para um ser humano. Quais são as vantagens do profissional nessa área? De trabalhar nessa área? Olha, no meu ver, a maior vantagem é você conseguir reabilitar uma pessoa. A pessoa chega ali de uma maneira muito ruim, com o emocional muito ruim, travado, não consegue andar, precisando realmente de ser reabilitado. E depois de algumas sessões, depende muito de cada paciente, você vê a pessoa andando, você vê a pessoa sorrindo e agradecendo. Não tem melhor agradecimento do que isso. Vamos falar de formação. Qual a formação ideal para atuar neste mercado? Bom, a formação, primeiro você tem que fazer uma faculdade.
Essa faculdade, é lógico, você vai ter que dar uma avaliada perante ao MEC, né? Para ver qual é a graduação dela. Você vai ter o bacharelado. Geralmente a faculdade é de 4 a 5 anos, depende muito de cada faculdade. Depois você vai fazer uma pós-graduação, porque você já vai ter noção da onde, qual área que você vai querer atuar. E fora isso, você vai ter que fazer muitos cursos de extensão, congresso, artigos, cursos em extensão. Na verdade, você vai ter que, pro resto da sua vida, você está sempre se atualizando. Não existe fazer faculdade e você já sabe tudo. Quais as maiores habilidades de um profissional nessa área precisam ser desenvolvidas? Em primeiro lugar, o fisioterapeuta tem que ser paciente. Ele tem que ter calma. Ele tem que controlar o estresse dele e o estresse do paciente. Tem que estar o tempo inteiro passando para o paciente o que ele está fazendo. Olha, eu estou fazendo isso porque isso vai ajudar de tal forma. Fazer com que o paciente entenda o que ele está fazendo. Não é simplesmente colocar ele no aparelho, colocar lá, virar as costas e ir embora. Não é por aí. Tem que haver um envolvimento entre o paciente e o fisioterapeuta. Exatamente. Tem que saber tocar no paciente, tem que saber sentir, tem que saber observar qual é a reação de cada paciente perante o que você está fazendo. Você tem que saber ouvir o paciente. Tem paciente que sente muita dor, sente incômodo, você tem que adaptar aquele protocolo àquele paciente. Tem que estar com as informações na cabeça sobre a patologia daquele paciente que está sendo tratado naquele momento. E mais importante, tem que estar o tempo inteiro fazendo com que o paciente se envolva, queira melhorar. Ele é uma peça muito importante. Quer dizer, além da fisioterapia, tem que ter psicologia. Sim. Trabalhar com o psicológico. Sim, você tem que entender uma pessoa. Se envolver com o médico, interagir. Você tem que interagir, não se envolver. Vamos falar de retorno financeiro. Essa atividade tem um bom mercado de trabalho, é um mercado promissor? Na verdade, o retorno financeiro é bom, tá? Mas depende muito do quanto o fisioterapeuta é especialista no que faz, tá? Tem uma vasta gama de setores que o fisioterapeuta pode trabalhar. Então, assim, dependendo da área que ele atua, ele tem que ser experto no que ele está fazendo. Aí ele vai ter um bom retorno, sim. O fisioterapeuta especializado em acupuntura, ele vai estar aliando duas técnicas, da fisioterapia e da acupuntura. É um recurso a mais para a reabilitação. No fisioterapeuta que trabalha com dermatofuncional, que trabalha com pele, estética, pós-operatório, então assim, ele vai ter uma gama muito grande. Só que ele tem que ser especialista em tudo que ele faz. Ele não pode saber mais ou menos. Ele tem que ser expert no que faz. Por isso a necessidade de cursos e atualizações. É necessário atualização sempre. É uma área que você entra nela e não sai nunca mais. Da faculdade, da escola, de livros, de artigos. Você se sente satisfeita com a sua remuneração, doutora? Sim, eu me sinto bastante satisfeita. Mas isso é devido a anos atuando no mercado, há anos estar sempre atualizando, e a minha preocupação maior é oferecer aos meus pacientes atualizações e equipamentos modernos. Então, minha clínica está sempre muito bem atualizada, em todos os sentidos. Dentro da sua atividade, é possível criar várias fontes de renda? Na verdade, o que você pode é ampliar os atendimentos. Então, você ter mais especializações, como dermatofuncional, ozonioterapia, acupuntura, microfisioterapia.
Uma outra abordagem que você pode ter é ter parceiros junto na clínica. Então você vai ter outros profissionais que vão aliar a clínica, então vai ter um tratamento mais amplo, uma abordagem mais ampla. O fisioterapeuta que trabalha no hospital não conseguiria criar outra fonte de renda? Não. A não ser que ele trabalhasse em vários hospitais? Sim, ou em vários hospitais, ou fazer hospital e clínica. Dentro de um hospital não teria uma outra maneira.